Olá, seja bem-vindo ao Pratique Quiropraxia, o canal educacional da Clínica Quiromed. Eu me chamo Danilo Macedo e sou quiropraxista graduado pela Universidade Anhembi Morumbi. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa profissão de nome esquisito, quiropraxia. Muitas pessoas acabam procurando a quiropraxia por conta de dor. De alguma forma ficou sabendo que ela pode ajudar em dor de cabeça, dor na coluna, dor ciática. Isso realmente acontece, porém esse não é o melhor benefício que a quiropraxia pode fazer pelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a quiropraxia surgiu há mais de 120 anos nos Estados Unidos, quando um médico chamado de David Palmer conheceu um zelador que contou uma história muito intrigante para ele. Contou que um dia, durante o trabalho, quando ele foi pegar um balde muito pesado, ele sentiu um estalo que veio da coluna dele e quase imediatamente ele perdeu a audição do ouvido direito. E ele ficou dessa forma durante 17 anos. Quando esse médico ouviu essa história, ele sabia que esses dois acontecimentos tinham uma relação. Não poderia ser uma coincidência. Então ele começou a fazer diversos estudos na coluna desse senhor, até que chegou o dia que ele conseguiu fazer o primeiro ajuste de quiropraxia. E logo nesse primeiro dia, uma coisa incrível aconteceu. Esse senhor que estava surdo há 17 anos, no mesmo instante recuperou a audição do ouvido direito. E histórias parecidas acontecem desde aquela época até os dias atuais. Pessoas com problemas de saúde que a ciência não consegue ajudar porque não existe cura, quando começam a fazer quiropraxia, acontece a mesma coisa. Elas começam a relatar melhora e de uma forma totalmente natural. E essas coisas acontecem não é por causa de uma mágica ou por causa de um milagre. Isso acontece porque o corpo humano é a ferramenta mais complexa, perfeita e inteligente que existe no mundo. Não existe nenhuma máquina no planeta que chegue perto da perfeição que é o corpo humano. E para vocês entenderem a quiropraxia, basicamente vocês têm que entender como funciona o próprio organismo de vocês. No nosso corpo, existem dois tipos de inteligência. Existe a inteligência que é adquirida, vocês aprenderam a andar, a conversar, hoje não colocam o dedo na tomada porque com certeza colocaram um dia e aí você adquiriu essa inteligência. E existe essa outra, chamada de inata, que é uma inteligência que vive em nós, porém não depende da nossa vontade. E essa inteligência, ela é capaz de se gerar sozinha. Por acaso você precisou de alguma instrução quando estava dentro da barriga da sua mãe para saber como você deveria se desenvolver? Eu não posso esquecer que eu tenho que gerar meu coração, depois meu rim, vou deixar minha perna, não, meu braço por último. Não precisou justamente porque essa inteligência sabia como fazer isso por você. E depois vem essa capacidade de coordenação do nosso corpo. Agora, para pensar. Você pode não sentir, mas o seu rim está filtrando seu sangue, seu estômago está fazendo digestão de algum alimento que você comeu, seu fígado está funcionando, e vamos falar a verdade. Alguém está preocupado com isso? Não, ainda bem. Todo o funcionamento do corpo funciona independente da nossa vontade. E depois vem essa capacidade de regulação, que são mecanismos de cura e defesa que existem dentro de nós. Se esse ambiente começar a ficar muito frio, nós vamos começar a tremer. Se começar a ficar muito quente, você vai transpirar. Quando nós inspiramos esse ar puro e saudável de São Paulo, né? Esse ar de escapamento de carro, o corpo pode reagir, espirrando, tossindo, fazendo secreções. E pense bem, se você cortar o seu dedo hoje e você se concentrar e dizer para esse corte não fechar nunca mais, o que vai acontecer? Amanhã ele já está cicatrizando. E o mesmo acontece até com o osso que foi quebrado. Os médicos posicionam ele no local, imobiliza a região e é dado tempo à natureza. Então, gente, são coisas que nós sabemos e muitas vezes não prestamos atenção. Mas o corpo humano ele é tão perfeito, tão inteligente. Será que ele não é capaz de nos defender de um vírus da gripe? Claro que sim. Será que ele não pode nos ajudar com uma dor de cabeça, uma gastrite ou mesmo uma inflamação na coluna? Mas você concorda que para ele conseguir fazer tudo isso, ele também tem que estar funcionando 100%? Então eu vou mostrar agora para vocês como funciona o seu próprio organismo. Tudo no nosso corpo é controlado e gerenciado pelo nosso cérebro. E ele usa o sistema nervoso para atingir todas as partes do organismo. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal
e por essas raízes nervosas. Então o nosso cérebro manda essa energia a quase 300 km por hora por todas essas raízes, ele atinge e gerencia todas as células e logo em seguida essa informação volta para o cérebro. Ele manda e recebe esses comandos. Simples assim. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho óbvia, mas eu tenho que fazer. Imagine se alguém colocasse a mão dentro da sua medula e começasse a apertar ela. Se existisse esse bloqueio, você acha que essa energia ia fluir com maior facilidade ou dificuldade? Esse é o ponto-chave da quiropraxia. O sistema nervoso faz com que o nosso corpo funcione. Se existe uma interferência na metade do caminho, seu corpo não funciona como deveria. Porém, ninguém consegue apertar a nossa medula justamente porque a natureza a protegeu muito bem com a nossa coluna. Se você está assistindo esse vídeo na nossa clínica, pegue essa coluna que está aí ao seu lado e pode manuseá-la que ela não vai quebrar não. Essa é uma coluna igualzinha à sua. E o papel dela é justamente proteger esse sistema. O nosso cérebro fica aqui em cima protegido pelo crânio. A nossa medula desce desde aqui de cima até aqui embaixo por dentro da nossa coluna. Ela desce igualzinho a um túnel. Vocês conseguem ver o caminho dela por entre essas articulações. Depois, por entre cada vértebra, vai saindo essas raízes que se esparramam por toda parte do nosso corpo. Quando a sua coluna está alinhada e saudável, seu cérebro consegue fazer todo o gerenciamento do seu corpo através dessas raízes, então você viverá no potencial máximo de saúde que o seu próprio corpo pode lhe proporcionar. Porém, devido à nossa coluna ser flexível, diversos fatores, todos os dias, podem causar desalinhamentos nessas articulações. Esse desalinhamento é chamado de subluxação vertebral. E quando ele surge, ele acaba comprimindo essa raiz e diminui em até 60% da energia que corre dentro do seu corpo. Literalmente, ela acaba diminuindo o funcionamento dele. Se ele não está funcionando perfeitamente, ele não tem mais aquela capacidade de regulação que tinha antes. Muitas vezes, a própria inteligência inata do corpo, através da musculatura, consegue remover essa subluxação sozinha, e para outras que estão muito presas, aí sim é necessária a ajuda do quiropraxista. O nosso papel é diagnosticar com as próprias mãos onde existe essa interferência, dar um impulso e ajustar essa articulação, para fazer com que essa energia volte a correr 100% no corpo das pessoas. Algo que você deve ter consciência sobre a quiropraxia é que ela não cura absolutamente nada. Isso é verdade. O papel do quiropraxista é ajustar para que o corpo humano volte a funcionar perfeitamente. E quando isso ocorre, ele sim pode se recuperar de diversos problemas de saúde. Por isso que é muito comum as pessoas procurarem a quiropraxia por conta de uma dor na coluna, ao longo dos cuidados relatar essa melhora, mas também começar a relatar que estão melhor de problema de insônia, problema renal, de asma, bronquite, gastrite, dor ciática, intestino preso, ansiedade, depressão, nervosismo. E elas acabam relatando melhoras de problemas que eu nem sabia que elas tinham antes. Na quiropraxia existe uma frase muito bonita, onde nós falamos que a natureza não necessita que ajudem, apenas que não atrapalhe. E o que pode causar essas subluxações? Existe o fator físico, queda, impacto, uma postura, dormir numa posição errada, pegar peso. O fator químico, cigarro, bebida, poluição, medicamentos, produtos industrializados. Toda toxina que entra no organismo, ele detecta e pode mesmo abalar a estrutura dele. E o que mais causa subluxações é o fator psicológico. Ansiedade, nervosismo, tensão, o que nós não temos, hoje em dia. Então, se você para pensar, você teve esses estresses hoje, ontem, mês passado, ano passado e retrasado. Esses estresses se iniciam desde o nascimento e vão nos acompanhar pelo resto da vida. Ah, Danilo, então não adianta fazer quiropraxia se tudo que eu faço vai causar uma subluxação. Pensar desse jeito é se conformar a viver abaixo do que o corpo pode proporcionar e com as consequências que isso traz para a nossa saúde. Nós devemos cuidar da coluna igualzinho cuidamos dos dentes. Se nós usamos e causamos uma sujeira, nós devemos removê-la
para não virar um problema mais sério no futuro. Porém, essa dor é uma coisa boa. A dor ela pode ser chata, mas é a maneira que o corpo tem de nos falar que tem algo de errado acontecendo. Imagine se você estivesse andando e pisasse em cima de um prego. Se não fosse a dor, você continuaria caminhando, sangraria, pegaria uma infecção. Quando você percebesse esse problema, ele estaria muito maior. Na nossa clínica, os pacientes começam a perceber a dor como um aviso e um sinal do próprio corpo dela. Imagine se você trabalhasse o dia inteiro correndo de um lado para o outro, não se alimentasse e não bebesse água o suficiente. No final do dia, você pode ter uma dor de cabeça. E essa dor é justamente o seu corpo pedindo nutrientes, descanso ou simplesmente água. Imagine também uma pessoa que sente muita dor no pescoço e na lombar após passar o dia inteiro trabalhando sentada com uma péssima postura. Essa dor é o corpo dela pedindo essas mudanças. Porém, mesmo a dor sendo algo bom, não é algo em que nós podemos confiar. Sabe aquelas pessoas que falam que tem uma saúde de ferro só porque não sente nenhuma dor no corpo? Essas pessoas estão brincando com a própria vida. A ciência diz que nós sentimos no máximo 8% do nosso corpo. Essa parte sensitiva é basicamente a nossa pele. Os outros 92% é todo o funcionamento do seu corpo. Lembra aquela parte que eu falei do seu estômago fazendo digestão, do seu rim filtrando sangue, seu sistema circulatório? Me diga a verdade, você está sentindo alguma coisa disso? Não. Então, como as pessoas podem basear a sua saúde em algo que elas não consigam ver? Para vocês terem uma ideia, a doença que mais mata no mundo hoje são doenças cardíacas. E metade das pessoas que têm esse tipo de problema só vai descobrir no primeiro sintoma, que geralmente é um infarto, e 8 em 10 dessas pessoas já morrem no primeiro sintoma. Adiantou ficar esperando? A segunda maior causa de mortes é o câncer. E ele pode levar anos para ir surgindo no nosso organismo. Quando a pessoa tem um sintoma, ele pode estar em um estágio muito avançado. E o mais assustador disso é que apenas 10% dos casos são por fatores genéticos. 90% é ambiente e estilo de vida. Ou seja, nós causamos isso ao nosso próprio corpo. E falando de coluna, olha só como funciona a degeneração dessas articulações. A nossa coluna é separada por esses discos e o seu papel é amortecer o impacto e dar mobilidade às articulações. Esse disco, ele é basicamente água e ele se hidrata pelo movimento das articulações. Então, quando uma pessoa pratica bastante atividade física, ela acaba movimentando sempre essas articulações, que vai permanecer também sempre bem hidratadas. Sem a prática de esportes, olha a bola de neve. Começa com uma desidratação, evolui para um bico de papagaio, um processo de artrose, e em último estágio, ossifica uma articulação com a outra. A maioria das pessoas que chegam nesse último estágio são pessoas que nunca sentiram dores na coluna. Se eu não tenho dor na coluna, está tudo bem, está tudo ótimo, para que eu vou prestar atenção na minha postura, para que eu vou praticar atividade física? Chegou nesse último estágio, não existe mais nada que possa ser feito pelas pessoas. Eu costumo dizer que nas colunas onde existe menos sintomas, é onde nós encontramos mais problemas. E assim como esses outros problemas de saúde, a subluxação também não causa dor, não necessariamente. A pessoa pode passar a vida inteira sem viver ao máximo do que o corpo pode proporcionar e nunca ter um sintoma disso. A quiropraxia, ela é para pessoas que querem ter saúde, e não só para pessoas que já têm uma dor crônica ou um problema de saúde. No meu caso, eu faço questão de ajustar toda a minha família. Eu ajusto minha mãe, que tem dores nas costas, mas eu ajusto para que o corpo dela funcione também 100%. Eu ajusto também minha afilhada de 6 aninhos desde o 2º dia de vida. Também ajusto o irmãozinho dela, que agora tem 7 meses, e essas crianças nunca me falaram que tem uma dor na coluna. Mas faria algum sentido eu amar tanto essas crianças, saber que elas têm subluxações e ainda assim esperar que elas tivessem alguma dor ou uma doença para querer cuidar da saúde delas? Então, comece a fazer os cuidados quiropráticos você também e recomende para toda a sua família e seus amigos. Existe esse site quiropraxia.org.br,
onde existe a relação de todos os quiropraxistas graduados no Brasil. É muito importante que as pessoas façam esses cuidados, porque toda doença que a pessoa relata melhora após começar os cuidados quiropráticos, se ela tivesse iniciado por prevenção, ela nem teria ficado doente. Agora, aguarde só um minuto que a nossa assistente já vai vir falar com você e nós já vamos começar a nossa avaliação.